Machuquei meu ouvido e agora ele está tampado. Será que isso é normal? A rolha de cera é uma situação bem corriqueira no consultório de otorrino. E é o procedimento mais fácil da gente realizar, mas pode se tornar um desafio quando o próprio paciente tenta realizar essa façanha. Olá, eu sou Adriana Silveira e vocês estão no Pode Ouvir, o seu podcast de ouvido, nariz e garganta. E comigo aqui, o Dr. Fábio Alencar, que é o nosso especialista em ouvido. Ele é a pessoa que entende muito bem de toda a anatomia, da fisiologia e trabalha em prol de realizar procedimentos cirúrgicos para recuperar, né, as doenças que são passíveis da cirurgia. Fábio, muito prazer você estar aqui conosco, de fazer parte do corpo clínico do NOBA. Para nós é uma honra muito grande compartilhar dos seus conhecimentos aqui comigo, com todo o corpo clínico, com todas as pessoas que estão nos ouvindo. E nós vamos falar exatamente do tema rolha de cera. A rolha de cera ela é considerada por muitos, se não a maioria dos pacientes, como uma sujeira, né? Como algo que não é para estar ali e na verdade é para estar. Então, afinal, o que é o cerumen? Que secreção é essa que tanto incomoda as pessoas, que faz com que elas tenham o vício de utilizar o cotonete, que na verdade não é recomendado? Explica pra gente um pouquinho. Bom dia, doutora. Bom dia aos nossos ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Bem, o cerumen, a rolha de cerumen, acaba sendo a maior demanda no nosso consultório. Né? O cerumen nada mais é do que uma substância produzida pelo nosso organismo, né, em defesa do nosso ouvido, né, da nossa orelha. Então ele é um composto de gordura, né, lipídios, né, secretados pelas células da orelha, né, junto com água, com descamação da pele, né. Existem bactérias também ali presentes, bactérias boas, né, e com o objetivo justamente de proteger essa pele, tanto em termos de hidratação, né, dessa pele, a gente evitar coceiras, proliferação de bactérias e fungos, né, como também evitar que haja entrada de água, de insetos, né, de poeira lá dentro. Então, muitos pacientes acabam encarando isso como uma sujeira, né, quando na verdade é algo positivo para o nosso organismo. Né? A gente precisa ter cera no nosso ouvido como uma proteção dessa pele, não encará-la como uma sujeira. Né? Eu acho que isso precisa ficar muito bem claro para o nosso ouvinte. Até porque, assim, eu sempre explico aos meus pacientes, né, que eles perguntam, mas por que ela tem essa coloração tão escura, né? Não, a cera, quando ela é produzida, logo que ela é excretada no conduto, ela tem uma coloração mais clara, e aí o contato com o ar, né, com o oxigênio, que gera uma reação de oxidação. Exato. E faz com que ela fique naquela cor escurecida, que às vezes tem paciente que confunde até com sangue, né? Exato. Ai, meu ouvido tá sangrando, tá saindo Exato. algo. A cera, assim, ela tem diversas colorações, dependendo de cada paciente, cada genética, né? Mas em contato com o oxigênio, né, sofre esse processo de oxidação e acaba ganhando essa tonalidade mais escura, né? Algumas mais amarronzadas, um pouquinho mais clara, confunde um pouco às vezes com sangue quando ela é mais avermelhada, mas existem diversas tonalidades e isso não traduz doença. Sem sombra de dúvida, é a nossa maior demanda, é a nossa demanda mais simples do nosso universo da otorrinolaringologia, mas quando o paciente tenta remover esse cerumen com objetos inapropriados, isso pode se tornar um problema e ser uma demanda um tanto complexa para nós. Eu queria que você relatasse, como otologista, a sua experiência no dia a dia de consultório. Legal. Então, assim, a gente não é tão incomum a gente receber pacientes, né, que chegam com problemas causados pela tentativa de remoção de cera em casa. Né? Então, o famoso cotonete, né, o MICE, que é muito usado também, pra gente, né, os pacientes usam em casa para tentar remover sozinhos cera em casa, né? Penas, né? A gente tem diversos objetos, chave do carro, diversos objetos que eles usam assim para tentar tirar a cera em casa quando não deviam fazer isso. E aí chegam aqui no consultório da gente com, né, diversos problemas, né? Tanto de infecção, porque esses objetos causam arranhões na pele do ouvido, né? Então as bactérias entram ali por aquele arranhão e causam inflamação, infecção, né? Ou mesmo a laceração do conduto, né? Recentemente eu peguei um paciente que chegou aqui até a gente com uma história de sangramento pelo ouvido, né, após uma tentativa de remoção de cera com cotonete. Ele machucou a pele do ouvido, rasgou a pele do ouvido e começou a sangrar em casa. Né? Então, o que a gente orienta é que
precisa entender e compreender que a cera é uma proteção, não é uma sujeira, né? A remoção dela deve ser feita quando o paciente tem um excesso de cera que está causando queixa a esse paciente, né? Então, uma rolha de cera que impactada, ela pode causar uma diminuição da audição, por exemplo, né? Pode estar causando uma coceira, né? Uma sensação de plenitude, e aí sim, a gente olhando, observando que há essa impactação de cera lá, a gente remove com segurança em consultório. Mas a tentativa de remoção de cera em casa é altamente desaconselhável, justamente pelos riscos de dano a essa orelha. Às vezes acontece muito no paciente que já tem um excesso, né, de produção de cerúmen, ele vai à praia, ele já está ali com aquela rolha de cera pré-formada no conduto e ele mergulha, quando ele mergulha, aquele cerúmen enche de água e acaba se expandindo e aí aumentando essa sensação, né, de ouvido tampado, e o paciente confunde muito com entrou água no meu ouvido, e aí começa a colocar substâncias caseiras, né, que das mais diversas, né, a gente vê, e aí isso também acaba gerando um problema, né, acaba gerando um otite nesse paciente, né, e assim, você deve ter no seu dia a dia várias demandas em que o paciente, nessa tentativa, né, achando que é água, achando que é alguma outra coisa, coloca algum líquido que não seria adequado e acaba gerando uma inflamação no ouvido. Exato, assim, no verão, a nossa demanda por cera aqui no Nova aumenta muito, justamente por isso, por a gente ser uma cidade, nós morávamos numa cidade litorânea, os pacientes frequentam muito água, né? E aí quando está com a impactação de cera e entra em contato com essa água, se o cerume incha lá dentro, essa água não consegue sair, e aí os pacientes, aí começa a vir aí as pessoas tentando se utilizar de coisas dentro de casa para tentar tirar essa água. E aí entre as mais diversas coisas, né? Líquidos, óleo quente, eu já ouvi falar em óleo quente, né? Leite materno. Leite materno. Eu já tive um paciente que já falou para mim que aplica urina, imagina. Mastruz. Mastruz. E fora as tentativas mecânicas, né? O cotonete, o NIS, como eu já comentei. Tudo isso aumenta muito a chance de infecção, de dano à membrana timpânica, né? De você ter uma perfuração, sabe? De trazer uma infecção crônica a esse ouvido. Então tudo isso acaba, né, tendo um potencial de gravidade muito grande. Então a gente precisa estar alerta de que ouvido e cera, quem mexe é apenas o otorrino. Perfeita a colocação, Fábio. Bom, acontece muito, né, da gente receber aquele paciente no consultório que chega e diz assim: doutora, vim fazer uma lavagem no meu ouvido, né? E nem sempre é a lavagem o melhor procedimento, porque existem inúmeras técnicas para remoção de cerume. A gente tem a cureta de remoção, a gente tem a aspiração, a gente tem a própria lavagem com a seringa, e depende muito da consistência daquele cerumen, né? De como aquele cerumen está distribuído, a quantidade que a gente tem, a questão anatômica do paciente, assim. Qual que é a técnica que você prefere? Qual a técnica que você mais vê no consultório? Perfeito. Existem diversas técnicas, como você comentou, né? E isso deve ser individualizado para cada paciente, para cada tipo de cera, né? Então existem ceras que estão mais laterais, né? Elas estão mais visíveis, em que com a pequena cureta eu consigo facilmente remover, né? A cureta, para quem não sabe, é um estilete, né? Parece uma caneta, né? E eu consigo tocar nessa cera e trazê-la para fora com tranquilidade, com segurança, né? De maneira mais rápida. Então, ceras mais laterais, eu prefiro usar uma cureta, por exemplo, né? Já ceras mediais, ou seja, ceras que estão mais próximas à membrana timpânica, que existe um dano maior caso eu vá com algum objeto mais profundo, eu prefiro realizar, por exemplo, uma lavagem, né? Eu acho mais seguro, mais simples de fazer, né? E aspiração para aquelas ceras mais úmidas, né? Mais moles, né? Então, eu não consigo tocar nessa cera sem que ela se desfaça, por exemplo, e aí entra muito bem uma aspiração. Então, o recado que fica é: não existe uma técnica que caiba a todos os pacientes, né? Cada paciente, cada tipo de cera vai determinar qual o nosso procedimento, qual técnica a gente vai usar em consultório. Às vezes tem paciente que vem com aquela crença perfeita de que ele vai precisar de uma lavagem, que muitas vezes ele já vem tendo usado previamente, né, 3 dias antes, 5 dias antes, o Cerumin, né, que é um emoliente de cerumen. Para quem não sabe, ele vai amolecer o cerumen, deixa ele, digamos assim, mais fácil da gente remover, da gente fazer a lavagem, né? E pode acontecer dessa sensação, né, de ouvido tampado não ser exatamente pela rolha de cera, serem outros problemas que podem estar ali acometendo o ouvido.
E o cerumim em contato com essa pele, assim, eu já vi alguns pacientes terem algumas reações alérgicas, algumas reações de irritação local, né? O que é que você observa em termos de consequência na sua prática diária? Perfeito, assim. Muitos pacientes usam cronicamente o cerumim, né? Eles acreditam que vou usar aqui o cerumim como prevenção na fabricação de cera. Isso não existe, né? O cerumim é uma substância, né? É algo externo, em contato com a pele, ele pode causar ali irritação, né? Pode causar alergia, por exemplo, nessa pele, deixar essa pele mais frágil. Então, só faz sentido utilizar o cerumim com indicação médica, né? A gente observando o cerume, esse cerume seco, esse cerume desidratado, impactado, que necessita de um emoliente, faz sentido a gente usar o cerumim. Agora, uma pele saudável, sem cera, e utilizar o cerumim sem necessidade por longos períodos, isso vai causar problema. E você comentou muito bem um assunto que eu observei muito agora nesse último mês, né? Que são pacientes que veem vídeos na internet, né, de remoção de cera, e chega no consultório e vim fazer a minha lavagem. E a gente olha e o ouvido da pessoa está perfeito, não tem nenhum excesso de cera, não tem nada causando impactação, nem queixa ao paciente. E a gente fala, olha, não há necessidade nenhuma de remoção da sua cera, né? A sua cera tem um aspecto saudável, esse óleo está hidratando a sua pele, então não há necessidade de a gente removê-lo, né? E alguns pacientes não compreendem muito bem isso, justamente por achar que cera é sujeira, né? Que cera precisa ser tirada, né? E na verdade não. Então, cada caso é um caso, né? A cera ela precisa ser removida quando está causando problema, quando está causando queixa a esse paciente, né? E não encará-la de modo ruim, né? Então a cera é algo que precisa estar presente na nossa orelha. Perfeito. E nem sair por aí comprando pela internet esses aparelhinhos que estão propagando por aí como sendo super eficientes. Exato. Porque assim, pode trazer também consequências, né? Porque não são equipamentos que assim, eu não usaria um equipamento desse na minha prática, né? Porque os equipamentos que a gente tem no consultório são muito mais adequados, eles têm toda uma configuração anatômica que se encaixa perfeitamente, né, no ouvido do paciente. Perfeito. E essa atenção pelo especialista é muito mais, né, segura. Verdade. Mas assim como o excesso, muitos pacientes sofrem pela falta do cerumen, que é exatamente o oposto. Às vezes é aquele paciente que chega no consultório e fala, doutor, eu não produzo cerumen, né? Quem são esses pacientes, né, que você normalmente identifica no consultório e que tem essa queixa, né? Não produzo cera, e quais são os sintomas que você observa assim, que estão mais relacionados a essa situação? Excelente. Assim, então, outra grande demanda no nosso consultório são pacientes que vêm com queixas relacionadas à falta do cerume, né? Então a gente observa isso em pacientes que têm um histórico de doenças dermatológicas. Então, por exemplo, pacientes que têm histórico de psoríase, né, que é uma doença crônica dermatológica, pacientes que têm histórico de dermatite seborreica também, né? Existe uma condição chamada otoeczema, né, que é uma condição que cursa com uma pele mais ressecada, né, que o paciente se queixa muito de prurido, né, de períodos de infecções de ouvido, né, a sensação de dor no ouvido ocasionalmente. E eu costumo dizer assim que o otoeczema, que é essa grande demanda que a gente tem justamente pela falta desse cerume, tem muita associação com a saúde mental, tá? Então, pacientes que vivem uma vida muito estressada, né, que dormem mal, se alimentam mal, estão na correria do dia a dia, de trabalho, de problemas para resolver, períodos de estresse mais agudo, ele vai ter mais queixas relacionadas a isso, assim. Então, esse ouvido vai coçar mais, esse ouvido vai demandar mais cuidado, vai descamar, vai formar aquela caspinha no ouvido que coça muito. Então, existe realmente essa demanda e a gente precisa atentar para isso. E são pacientes que, quando se utilizam, por exemplo, do cotonete para limpeza, eles sofrem uma consequência mais grave, assim, porque já é uma pele sofrida, já é uma pele que tem uma inflamação crônica. Então, usar um cotonete ali abrasivo naquela região já tão ressecada, causa problemas mais evidentes. Assim. Abre uma porta para que um fungo, uma bactéria que de repente está ali proliferando um pouquinho mais do que porque aquele ambiente já não está tão saudável, exato, né? Exato. Acaba gerando um processo inflamatório e aí a gente precisa recorrer mesmo, né, aos curativos, ao uso de medicações tópicas ou até mesmo medicações por via oral para tratar, né? A depender da dimensão, da magnitude desse quadro. Perfeito, Fábio. E assim, é importante lembrar também assim, que às vezes a gente não tem uma doença, não tem uma eczema, não tem, né, uma descamação, uma seborreia, e que as pessoas
de pele mais clara, né, as pessoas mais branquinhas, elas naturalmente elas produzem menos sebo, né, as pessoas de pele mais clara. Então, assim, é importante a gente também ter essa noção, né, e o paciente entender que é a sua fisiologia, né, é a sua forma do ouvido funcionar, e que a gente não deve fazer nenhum tipo de intervenção, né, para aumentar a quantidade de cerumen, né, nem usar produtos, né, a não ser produtos que a gente tem, assim, eu nesses pacientes eu gosto muito de utilizar produtos que tem uma composição química semelhante ao do cerumen, como para conferir um aspecto de proteção, como por exemplo o óleo de calêndula, o creme de calêndula, né? Alguns pacientes que têm uma predisposição a proliferar fungo, acrescentar nessa loção de calêndula um ácido bórico para evitar essa infecção fúngica, assim, é bem interessante. Mas assim, gente, é importante lembrar que o que serve para mim pode não servir para o Dr. Fábio, né? O que serve para um não necessariamente vai servir para o outro. Todo tratamento precisa ser personalizado de acordo com a anatomia do paciente, com a fisiologia do paciente, com o problema que está ocorrendo naquele momento, naquela situação. Nem sempre aquela situação aquele sintoma que se repete é pelo mesmo diagnóstico anterior que o paciente teve, então nem sempre aquela receita anterior vai servir para aquele problema atual. E isso é que nos traz aqui a possibilidade de ressaltar para todos vocês a importância de, tendo um sintoma, não deixem de avaliar. Às vezes a sensação de ouvido tampado não é só um cerumen, né? Às vezes não tem cerumen e o paciente está desenvolvendo uma perda auditiva súbita, por exemplo, que é um diagnóstico que requer uma conduta imediata para a gente conseguir reverter a audição desse paciente. Tá? Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é a possibilidade de confiarem no especialista de vocês, né? Confiar aí no Dr. Fábio, que é o nosso otologista, e tá aqui para poder responder outras dúvidas. A gente também tem informações complementares no nosso blog, né, no blog do Nooba, texto inclusive escrito pelo próprio Dr. Fábio, e outras informações também de outras áreas pelos nossos membros da nossa equipe. Então, Fábio, muito obrigada pela sua participação, pelos seus conhecimentos que você compartilhou aqui conosco. E até breve, né? Até um próximo episódio, quem sabe, para a gente estar falando de outros temas relacionados ao ouvido, à audição. Que legal, doutor. Eu que agradeço o convite, né? Foi um prazer aqui estar com vocês hoje conversando sobre esse tema tão comum na nossa prática. E eu me disponho aí, né, a estar em outros eventos aqui para trazer mais conhecimentos aqui para nossos ouvintes. Pronto, muito obrigada. Obrigada a todos vocês.